E para quem gosta de trabalhar com narração, com narrativa, que eu acho que é o que todo artista gosta, porque todo artista, no final das contas, conta uma história, seja com uma imagem, seja com uma dança, seja com um filme, um livro, uma música. Toda a memória já é uma narrativa que você criou. E qualquer um de nós cria essa narrativa. A gente vive no medo de produzir as coisas. O Vinícius de Moraes tem um poema que eu amo, que é a Dialética, que ele fala algo como: eu sei que a vida é linda, eu sei que o dia é bonito, que o sol é lindo, mas acontece que eu sou triste, né? E as pessoas parecem que elas ficam sempre no... O mundo é bonito, as pessoas são lindas, as flores são maravilhosas, e elas não pensam que às vezes tem pessoas que são tristes, né? Eu gosto muito da minha casa, eu gosto muito do meu quarto, eu não gosto de telefone, então muitas vezes o telefone toca na minha casa, eu não atendo. Eu sempre fui mal e sempre assumi que a minha alma sempre foi muito triste, assim, muito. Se eu falo mais um pouco, eu começo a chorar aqui, entendeu? A gente que, como trabalha no ônibus, a gente fica parada na catraca. As pessoas vão passando e a gente fica o dia inteiro ali só naquele negócio sentado. E eu comecei a olhar pela janela do ônibus. E com o tempo eu comecei a enxergar. Não a ver as imagens, a enxergar de outra maneira. E aí, logo que a minha mãe faleceu, meu pai conseguiu um trabalho, conseguiu uma transferência. E a gente foi para Belo Horizonte, também acreditando que seria melhor a gente começar uma vida nova e tudo lá. Quando eu era menor, eu já era uma pessoa muito introspectiva. E eu acho que isso acabou colaborando porque eu sofria, não falo nem bullying, porque era racismo mesmo, eu considero mesmo como racismo. Na escola, de chegarem a me chamar de macaca, me chamarem de macumbeira, de jogarem meu material na lata do lixo, eu ter que pegar e as pessoas falarem que eu era lixeira. Então, esse tipo de coisa acaba minando muito a autoestima de um ser que está em fase de formação do seu caráter e de tudo que acredita. Assim, eu sempre fui muito reservada, né? Assim, quando eu conheço as pessoas, eu falo que nem papagaio, mas eu sempre fui muito reservada. E eu acho que desde criança, quando eu era pequena, ia na biblioteca, catava um monte de livro, me enfiava dentro do quarto, lá ficava. Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade muito pequenina, e sou o quinto filho de 6, de um pedreiro analfabeto e de uma costureira. Eu não lembro da minha vida sem arte, porque embora num ambiente absolutamente pobre, a gente comia o que plantava e viveu muitas dificuldades assim na infância. A minha mãe, ela vem de uma família evangélica e sabia tocar um monte de instrumentos, piano inclusive, e sabia falar francês, porque sabe Deus, a Bíblia tinha chegado no lugar onde ela vivia em francês. E eles eram alfabetizados para poder ler a Bíblia. É curioso isso. E não me lembro a primeira peça que eu vi, embora numa cidade pequenina e de forma bastante amadora, a gente sempre fez teatro em casa, na igreja. E eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida a não ser um artista de teatro. Então, assim, fiz essa análise da vida, assim. Então, eu acho que é uma coisa que vem de cedo. Vem de muito cedo na minha vida. Eu não saía de casa, me lembro disso, não ia nem na aula. E aí eu digo, eu tive duas crises onde eu cheguei, eu acho que no mais alto da mania, assim, no grau topo. Mas eu tive 3 crises de mania na vida. Mas nessas duas que eu cheguei no topo, o negócio é louco.
Mas enfim, eu não tinha contato fora da minha casa. Eu sei que um dia eu comecei a ficar dentro de casa e não saí mais, né? Eu fui comendo tudo que tinha dentro da minha casa, tudo que você imagina que é comestível, e tem coisas que a gente não imagina que a gente possa comer, né? Samambaia, por exemplo, papel, por exemplo. Daí você não sabe mais. E aí depois passava a noite inteira acordada. Às vezes conseguia ler, muitas vezes não. Não conseguia. Tipo, era triste, assim, porque sempre, a leitura sempre foi uma coisa importante na minha vida. Não conseguia. Eu pegava o livro aí, tipo, você vai num parágrafo e, a cabeça não vai. Você fala, o que está acontecendo? Né? E isso era foda. E também não conseguia dançar. Porque aí também começa... Tudo isso vira um puta ciclo vicioso. Você engorda, tipo, em um mês, 10 quilos. Né? Você não tem autoestima. Eu brinco e falo, você tem auto-ódio, auto-desprezo na época da depressão. Né? Então, tipo, é isso. Aí você não quer mais sair de casa, você não quer que ninguém te veja daquele jeito, naquele estado lastimável. Mas o negócio piorou foi quando eu fiquei grávida da Luz Maria. E foram 8 meses e meio de gestação. E eu decidi, agora eu vou fazer um ultrassom para ver como é que ela tá. E comprar o enxoval. Eu recebi, fui fazer o ultrassom e descobri que era anencefálica, ela não tinha cérebro. Falei, não é possível que essa menina não tenha cérebro. Do jeito que ela mexe, do jeito que ela reage aos sons, tudo, estímulo, né? Dentro da barriga. E foi aí quando, eu acho que uns 10 dias antes, eu fiquei dopada, tive ela, fiquei dopada ainda, foi feito o enterro dela. E aí onde começou, eu ia para a janela, porque o nome dela era Luz Maria. E eu via estrela, queria pular pela janela para pegar a estrela. E pontualmente, eu comecei a sentir isso muito mais intenso na faculdade, quando eu já estava mais descrente do que eu iria ser. Porque eu já era uma pessoa que acreditava que depois que eu me formasse, assim como os meus amigos já estavam formados, eu ia me sentir um pouco mais completa. E isso não foi acontecendo. Isso acabou me deixando um pouco mais desanimada quanto à perspectiva de vida. E depois de tudo isso que passou, né, que eu fiz o tratamento, fiz terapia, que eu consegui já me restabelecer, o que eu senti? Que eu, de alguma forma, por esse curto espaço de tempo, que foi realmente muito curto, que eu fiquei, né, na mola do poço, como eu digo, que a minha necessidade agora de falar sobre a depressão, ela está muito forte. E eu tenho força para falar sobre isso. Coisa que antes eu não tinha, eu não teria como raciocinar para colocar em prática, né? Quer seja no palco, no audiovisual, na dança, na performance, o que fosse. O trabalho mais legal do ator é o imaginário, né? Não é a memória, não é lembrar da minha mãe morta num caixão, do meu pai, isso não existe, né? E daí para provocar uma certa emoção ou outra. Mas o imaginário, o som que eu ouvi, a cor, um estado, uma sensação. Quando você está nessa depressão muito profunda, você não está morto, você está consciente. Então depois você pode revisitar esses demônios. E depois você pode usar eles para alguma coisa. No seu processo criativo, seja ele de que natureza for. A arte, ela sempre me ajudou a acreditar que eu posso ser muito mais do que eu sou. De descobrir muitas vezes que eu sou mulher, que eu não sou frágil, que eu tenho potência, que eu consigo colocar várias pessoas
sentadas à minha frente, ouvindo o que eu tenho a dizer. Você poderia dizer alguns desses trabalhos que refletem o teu estado depressivo, na questão da esquizofrenia? Quais foram esses trabalhos? Eu acho que o ensaio que eu fiz, o Tributo à Luz Maria. Esse foi o mais forte. Eu estava numa crise muito forte, me negava a tomar medicação e entrei em crise, soltei tudo. Coloquei o Rafael, pai da Flor, com a câmera, fiquei nessa parede aí, peguei uma boneca, a boneca estava com cabeça. E ali eu comecei, falei, agora, até a hora que eu tirei a cabeça da boneca. Porque eu queria falar, minha boneca nasceu sem cabeça. Cadê a cabeça da minha boneca? A depressão, é terrível falar isso que eu vou falar para você, mas é um motor da criação, a tristeza, a depressão. Eu acho que foi das fases mais produtivas artisticamente minhas. Dessa época surgiu um texto que eu adoro, que eu escrevi, que se chama Faz de Conta que Tem Sol Lá Fora. E ele é fruto da minha depressão. Que eu fecho toda a minha casa aqui dentro e a gente vai fazer de conta que lá fora tem sol. E eu vou tentar trazer isso para dentro desse lugar que é absolutamente escuro, absolutamente terrível, absolutamente amedrontador, mas eu faço de conta que tem um sol e que tem felicidade e ela pode me tomar em algum momento, né? Quando você está deprimido, assim, para mim, pelo menos, é de uma improdutividade, assim, quase que absoluta. Quando eu começo a melhorar, eu volto a ler. E aí eu leio muito. E aí é ótimo. E aí é quando a cabeça começa a melhorar. Aí, tipo, você tem que falar pra você, deixa de ser idiota, entendeu? Escreve o que você quiser, que se foda. Se ninguém gostar, ninguém gostou. É isso, entendeu? Tipo, eu quero a aprovação de quem? Eu quero o quê? Eu quero o Nobel de Literatura? Não! Então sabe? Tipo, menos. Né, assim. Agora, quando você tá deprimido, não tem essa sensatez. Então você vai lá, tira ali alguma coisinha e às vezes constrói outra coisa completamente diferente daquilo. É fácil para mim revisitar isso e contar essa história talvez com algum glamour, com alguma beleza. Eu vou tentar fazer isso, é claro. Né? Mas a verdade é que a doença não tem nenhum glamour. A doença é uma doença. Por que Deus tem que ser homem? Isso eu pensando antes de novo. Pra tu saber como é que surgem as ideias. Ele tem que ser homem, ele tem que ser mulher, porque ele é tão carinhoso, né? E por que ele tem que ser branco? Ele não pode ser negro? Vai tampar. Aí, gruda o pregador aqui. Tem grampo também, mais ou menos, não arruma muito não. Não arruma muito. É o quê? Fica com a calcinha ou tiro? Tu que sabe, é como tu se sentir melhor. Fica, mano, nem vai aparecer. Você vai cobrir com o pano. E aí? Ah, sei lá. De repente nós tiramos até o pano dela. O resto, eu espero que você vai ficar. Linda! Isso, as cadeias estão se desprendendo. Tripés.
eu fui entendendo, e daí que isso tudo podia virar dramaturgia, né? Que isso tudo, que eu podia colocar essa minha tristeza na dramaturgia. Por que não? Eu podia, o mundo continua sendo opaco para mim. Não adianta, eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo uma pessoa triste, eu vou continuar tendo dificuldade com o mundo. Agora, como que eu pego todos esses conteúdos e jogo eles a meu favor? Eu tenho conseguido isso. Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu queria saber a história dos moradores de rua, das transexuais, dos travestis que viviam aqui. Eu comecei a sair do meu mundo, do meu universo, da minha casa, do meu quarto, para tentar ver o que acontecia com essas pessoas. Então, mas daí já era um processo pensado, racional. Tá bom, se eu não consigo mais o pertencimento no meu meio, com os meus amigos, no meu círculo íntimo de pessoas, e isso era insuportável, eu não conseguia de verdade, eu vou criar uma trama paralela para mim. Então, estou desde 2003 até 2016 tomando remédio. Mas 2009 é quando eu começo a ter compreensão sobre isso. É quando eu começo a ter é quando eu começo a achar que não é tão ruim ser bipolar, afinal. Eu nunca fiz isso antes. E ele decidiu entrar. Só que entrando no carro e olhando pro banco de trás, a bicha, a velha filha da puta, tinha trazido uma senhora morta, dormindo, sei lá o que. Tá a fim de levar uns pipocos, mano? Umas bicas nesse cu arrombado, seu viado, velho e doente. Viado, velho e doente. Viado, velho e doente. Viado, velho. Com aquele cuspe, Sarah imediatamente desapareceu. Eu só queria conversar um pouco. Eu sou uma boa pessoa. Eu juro por Deus que eu sou uma boa pessoa. É que às vezes a gente precisa de um pouco de carinho. Quer dizer, também não é tão romântico e tão poético desse jeito, porque eu cheirei todas, eu bebi todas, eu fiz tudo que você imagina, assim, no desespero mesmo. Tive muitas recaídas. E por não compreender isso, o álcool chegou na minha vida também de forma violenta nesse momento, porque daí é uma forma também de você suspender um pouco as suas angústias, as suas... Então foram anos assim tentando sair da minha casa, mas sair de jeito errado, sair para lugares onde eu não deveria ir, né? Mas eu acho que a alteridade, o outro me salvou. Me deu assim uma puta tranquilidade de ver que o material que a gente está desenvolvendo está fluindo, está rendendo. O documentarista é um cara que cava as coisas também, né? Sim. Por exemplo, coisas que tem cinema que quebra na minha casa, você vê a luz, coisa maravilhosa que é. Mas pela conversa, digo, tem coisas ali que você consegue pincelar e depois colocar na versão final. Pô. Tudo, a gente fica mais covarde. Porque nós não temos mais coragem de expor as coisas que a gente poderia expor quando a gente estava no início. É a questão de acerto e erro, como tá funcionando. Sim. Mas é uma coisa que a gente já tem que ficar esperto. Por exemplo, as pessoas responsáveis pelas câmeras já tem que ter uma noção mínima de como vão sentar essas câmeras no trajeto. Porque a câmera que é da entrevista, ela tem um tempo diferente das outras duas. Sim. Porque ela é a única que pode esperar. Ela é a única que pode esperar. Então, a de vocês tem que ser já muito mais ágil. Eu sempre achei que, cara, esqueleto no armário não é bom, tem que tirar todos mesmo. E que viver no armário não é legal,
tem que sair do armário de qualquer jeito. Não forço ninguém a sair, acho que isso está errado também. Mas eu não acho que ninguém merece viver no armário por coisa nenhuma. Afinal, eu começo a entender quais eram os meus processos, eu começo a entender que o meu quarto, que eu devo abrir a janela do meu quarto, que eu devo atender o telefone quando toca, que eu devo aceitar os convites dos meus amigos quando falam, vamos sair, e eu digo, não posso porque eu estou cheio de coisa. Eu não estou cheio de coisa porra nenhuma, eu não estou fazendo nada, eu estou no meu quarto jogado, sozinho. Eu quero falar sobre isso, eu quero expor sobre isso, eu não quero ficar mais nesse armário que eu falo, normalmente. Assim como muitas outras pessoas vivem com seus dilemas e que se enclausuram dentro dos seus armários por devidas e diversas razões. Falar sobre um problema que eu tive, não apenas. Falar de um problema que várias pessoas e que vários iguais meus vivem todos os dias e que não se sentem representados, que não sentem que no meio da sociedade as pessoas conseguem ficar à vontade de falar sobre isso. E a ideia minha assim, do documentário é trazer uma humanização sobre o tema. Eu falei pro pessoal na reunião, né? Porque a gente fala muito sobre porcentagem de pessoas que sofrem depressão. A gente não coloca uma lupa para ver quem são essas pessoas de verdade. Não é só número, tem dor ali dentro. Tem dor, tem história, tem uma trajetória. São dores que você já não sente mais. Você está anestesiado. Você sabe que ela existe, mas você já nem vai procurar mais pensar sobre ela. A depressão é quase que uma ausência de sentimento. Ela te suga as forças, te suga tudo. Ela acaba com você. É você em confronto com o teu horror, é você em confronto com o vazio da tua existência. Não tem cor. E a vida tem cor. Eu não consigo fazer nada alegre. Quer dizer, eu ainda não tive a força de vontade, que tudo que eu falei é da cabeça da gente. A doença existe, né? Mas eu ainda eu acho que eu ainda não quis ser feliz. Eu não sei se a palavra é essa, não sei nem se eu gosto dessa palavra, mas vou usar ela. Assim, é um flerte com a loucura clássica. É das doenças mais terríveis do mundo. Eu já convivi com várias e talvez essa seja a pior, né? Mas fazer o quê? Eu não sei se eu sou esquizofrênica, sabe? Esse papo de esquizofrenia é meio bravo, né? Eu não sou nada. Eu sou a Tina Gomes. Não tenho esquizofrenia. Você não pode ser feliz o tempo todo. Porque você não aprende a viver só na alegria. A gente aprende na dor também. Um monte de nós aqui, que não somos Van Gogh, também temos muito mérito, também temos muito valor, né? E também fazemos coisas legais. E às vezes, acho que de vez em quando, a doença, tipo, dá aquele ligeiro empurrãozinho, assim, sabe? Tipo, não é tão ruim assim. Nossa.